Geralmente eu mando as pessoas fazer um amém de nordestino, mas vocês já deram amém de nordestino. Estou muito feliz de estar aqui. É um privilégio estar nessa casa. Eu amo muito a igreja de vocês, os pastores. Eu sou uma apaixonada pela igreja local. Sou uma apaixonada por ganhar vidas. Essa é minha missão, pessoas, vidas para Jesus. E eu estou muito feliz aqui. Mas eu confesso que eu estou só um pouquinho cansada. Então vocês vão me ajudar a pregar hoje? Essa é a minha 14ª ministração desde a sexta-feira. E eu preguei 13 vezes, mas eu dei o meu melhor. Joguei tudo que eu tinha em meu coração para inculcar muita verdade de Deus na cabeça de muito adolescente. Confesso que não é minha praia. Mas se for a missão de Jesus, é a minha missão também. E como o Felipe falou, né, vocês são chiques aí, sempre tem um vídeo, mas eu sempre trago a foto daquilo que me credibiliza estar aqui para ministrar a palavra, que é a minha casa, a minha família. Eu sou casada há 15 anos, eu sei que não parece, né, gente? Mas eu sou casada há 15 anos com o Arthur, é a outra foto. Há 15 anos com o Arthur e tenho 3 filhas. Essa tá um pouco antiga essa foto. Sara, Laura e Helena, 3 presentes preciosos que eu não merecia, mas que Jesus me deu. E a minha segunda casa, que é a minha igreja do amor, lá em Paulista, Recife, no Grande Recife. E se você for lá, você está convidado a conhecer. Amém, gente? Amém? Amém? Pois bem, então quando eu falar alguma coisa, aí vocês dizem amém, glória a Deus. Só para dar aquela animada. Mesmo que não esteja bom, a gente finge, não tem problema não. Entendeu? Porque a gente gosta de... Nordestino é animado. Vocês sabem já que eu sempre explico que Deus fez o nordestino depois que Adão e Eva pecou. Porque Deus ficou tão triste, mas tão triste, mas tão triste, que ele disse assim, vou fazer uma coisa para me alegrar. Aí ele fez o nordestino. Entendeu? Então vamos orar? Sentados como estamos, que Jesus recebe, graças a Deus. E eu falei isso um dia desse num lugar que eu não podia falar, mas glória a Deus. Vamos lá. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui. Estamos aqui porque te amamos, te desejamos, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, nos ensina, nos mostra o caminho, a direção. Que essa seja uma noite, sim, de renovar de forças, de renovar de fé, de esperança. Que nós possamos sair daqui entendendo não somente o propósito nas tempestades que vivemos, mas o caminho para sair delas. Fala conosco no nome de Jesus. Amém, amém? Hoje eu quero ministrar uma palavra sobre como sair da tempestade. Eu não sei o que é, que toda vez que eu venho pregar aqui, eu só prego no mesmo texto. Mas glória a Deus, que as mensagens são diferentes. E eu quero falar exatamente sobre momentos de crise, de tempestades que nós passamos. Todo mundo aqui já se viu em um momento de crise. Já se viu no meio do mar, na hora que a tempestade começou a acontecer. No meio do barquinho. E crises e tempestades acontecem por vários motivos. Acontecem às vezes por nós mesmos que criamos, como no caso de Sansão, que criou sua própria tempestade. Às vezes, tempestades criadas por Deus quando Jesus acalma o mar da Galileia. E às vezes tempestades criadas por outras pessoas, como Paulo e Silas na prisão. É fato que essa última tempestade é a mais difícil de superar, né? Quando a gente é a parte inocente da situação. Mas o fato é que todos nós, um dia, ou já enfrentamos, ou estamos enfrentando na jornada da vida, uma tempestade, uma crise, uma situação difícil. E eu queria falar sobre uma tempestade que eu amo falar. Acho que eu já preguei umas 10 vezes nesse mesmo tema. Quando Paulo está indo para Roma. Paulo enfrenta uma grande tempestade em Atos 27. E Deus instrui Paulo, ele diz assim, ó, avisa para todo mundo que fique com o barco ancorado, porque no meio do mar Mediterrâneo vai dar uma tempestade. Paulo avisou, mas ninguém ouviu Paulo. Os marinheiros saíram, em parte por estarem impacientes. Eu já de cara te digo uma coisa, toda impaciência vai te causar problema. Porque toda vez que você está impaciente, você corre direto para a tempestade. Eu já vi muitas pessoas cheias de crise, no meio de uma tempestade, querendo casar, querendo um emprego novo, querendo se mudar, querendo tudo, e partindo direto para a tempestade. Por quê? Porque estavam impacientes. Porque não souberam o momento de ficar e o momento de partir.
Hoje eu quero falar sobre o que fazer para sair de uma tempestade. E quando a gente enfrenta algumas tempestades, a gente faz algumas perguntas. Eu não sei você, mas eu já fiz muitas perguntas. E glória a Deus que Jesus deixa a gente fazer pergunta, porque Ele é Pai, né? Ele não é patrão. Ele deixa a gente perguntar. Então você pode perguntar para Deus, muito diferente de muitas pessoas que dizem, não fala isso para Deus não, pois eu digo tudo para Deus, porque Ele é meu Pai. Eu falo mesmo. Já vou te ensinando a falar. Então eu vou fazer 3 perguntas e responder as 3 perguntas com 3 respostas. Só porque eu tenho um toque mesmo, eu gosto do número 3. Se você perceber, todos os meus esboços são 3 tópicos, na grande maioria dos casos. E sempre dentro de cada tópico tem mais 3. Vocês vão me perdoar, porque Felipe me deu um microfone e eu vou pregar do jeito que eu gostei. Não é não, Felipe? Um dia que você vier aqui, tô brincando, gente. Misericórdia, meu Deus do céu. Volta, Thalita. 3 perguntas, vamos lá. Pergunta número 1. O que fazer para não entrar em uma tempestade? Primeiro conselho, muito cuidado com a orientação dos especialistas. O texto diz que Paulo avisou para o centurião, é melhor que a gente fique, vai dar problema lá na frente. Mas o que foi que o centurião preferiu ouvir? Preferiu ouvir o dono do navio e o piloto. Ele preferiu dar ouvidos à voz dos especialistas. Esse é um grande problema que a gente enfrenta quando a gente está passando uma situação difícil. A gente procura as pessoas erradas, procura os especialistas errados. E já percebeu que hoje em dia todo mundo é especialista? Todo mundo é especialista em uma coisa. Se você quer viver bem na vida, aí você vai abrir a internet e aí você vai descobrir que todo mundo está dizendo que para viver bem, você só pode comer banana e iogurte. Daqui a pouco o outro vai dizer, não, não é só comer banana e iogurte, é sentar numa posição estranha e fazer... Quem nunca passou dietas e tantas outras coisas mirabolantes para dizer que eles têm a resposta, porque eles são especialistas. Muito cuidado com o especialista. Por quê? Porque ele pode te levar para dentro do tufão. Pode te levar para dentro da tempestade. Foi o que aconteceu com Paulo. Todos pareciam que tinham uma solução. Às vezes a gente acaba ouvindo mais a orientação dos especialistas do que ouvindo a orientação do Criador que fez todas as coisas que existem. Deus é especialista até no que o homem ainda nem criou, um especialista. Deus já é especialista. Deus tem a resposta certa para a gente. A primeira pessoa que nós precisamos procurar é Deus. Nós precisamos aprender a considerar Deus acima de tudo e de todos na nossa vida. Mas, infelizmente, eu preciso te dizer, a verdade é que tem gente que procura especialista só para embasar o desejo do seu coração há muito tempo. Tem gente que fica procurando uma pessoa só para dizer que ele está certo, só para dizer, vai para a tempestade. Ele só quer uma pessoa para confirmar a besteira que ele vai fazer. Aí, por isso que não procura Deus, procura o especialista, porque ele quer achar. Meu filho, você vai ter especialista para mandar você para o inferno, eu te garanto. Porque esses dias eu preguei para adolescente. Eu não costumo pregar para adolescente, eu disse, vou ter que entrar no mundo deles, né? Botei no Google, né? Botei no Google para que alguém me desse um embasamento bíblico para o sexo antes do casamento. Acreditem, tem vídeo. Ouvir os especialistas ouça a voz de Deus. Para que deixar a opinião de Deus em último plano? Você percebe que a gente está no meio de uma crise. A gente liga para a mãe, para o pai, para a cabeleireira, para a manicure, liga para todo mundo. No fim, que vai falar com Deus? Tem muita gente que me perdoa, vem, abre o coração, rasga a alma para Deus, mas é só boca para fora. Porque tem muita gente que quer Jesus como mestre, mas não quer Jesus como Senhor. Não quer Jesus para dizer o que vai fazer na vida dele. Aí, Jesus é lindo, ó, Jesus é maravilhoso, eu estudo Jesus na Bíblia e tal. Sim, Jesus é lindo, mas você tem que aprender não somente a orar. Fazer uma oração submissa, você ora e obedece. Primeiro, quer sair de não entrar em uma tempestade, cuidado com a orientação dos especialistas. Segundo conselho para não entrar em uma tempestade, não siga a orientação da maioria. O texto diz no verso 12, como o porto onde estavam era inadequado para passar o inverno, a maioria, fala comigo, a maioria. Oh meu Deus, a maioria decidiu que o navio deveria continuar a viagem, esperando chegar a Fenícia e atracar em Creta. A segunda razão pela qual nós
enfrentamos e entramos no meio de uma crise, no meio de uma tempestade, é porque seguimos o conselho da maioria. E já diria o ditado, a voz do povo não é a voz de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa que com certeza você já ouviu sua mãe falar para você. Você não é todo mundo. Você não tem que seguir a maioria. Ah, mas está todo mundo fazendo. Ah, mas está todo mundo indo para esse lado. Ah, porque está todo mundo indo por meio da tempestade. Tu vai também? Não quer entrar numa tempestade? Não siga a orientação da maioria. Aprenda a ter discernimento para ouvir a voz de Deus. Vocês se lembram de Moisés? Quando estava conduzindo o povo? Lembra? O que a maioria disse? Vamos voltar. Foi ou não foi? Moisés ouviu a maioria? Não, porque você não pode ouvir a maioria. A maioria é burra, gente, me perdoa. Mas essa é a verdade. Você precisa ouvir a voz de Deus. Se você ouvir a maioria, você vai entrar numa tempestade. Como não entrar na tempestade? Cuidado com a orientação dos especialistas. Não siga a maioria. E o que mais para não entrar? Não siga a orientação das circunstâncias. Fala comigo, especialistas, maioria, circunstâncias. O texto continua no versículo 13 e diz assim: quando começou a soprar um vento suave, fala comigo, vento suave. O vento era como, gente? Vamos falar suave, bem suave? Suave. O vento era como? Suave. Um vento suave vindo do sul. Então eles pensaram, misericórdia, pensaram errado, não pensaram? Pensaram que tinham obtido o que queriam. Então levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Terceiro motivo que nos joga no meio da tempestade é ouvir a orientação das circunstâncias. O texto diz que um vento sul soprava suavemente. Então os marinheiros acharam que haviam encontrado a posição, o tempo adequado para a viagem. Meu filho, a circunstância pode dizer o que for para você. Ela não é mais certeira, nem mais adequada do que a palavra de Deus. Se Deus disse fica, fica. Ah, mas está batendo vento suave. Não quero saber do vento suave forte. Não quero saber do vento, do raio, do trovão, da chuva. Se Deus mandou fazer, eu faço. Você precisa obedecer a voz de Deus. Ei, não obedeça a orientação das circunstâncias. Nem dos seus sentimentos. Porque sentimento geralmente mente para a gente. Se Deus mandou você esperar no porto, espera no porto. Se Deus mandou você seguir viagem, segue viagem. Não olha para as circunstâncias. A nossa mente humana é muito pequena e muito limitada para entender a grandiosidade dos decretos de Deus. Você percebe? Que Deus era assim. Deus era cheio de estratégia. Gente, o povo de Israel ia lutar. Deus mandava o povo fazer o que antes? Cantar. Marcos Almeida tinha que estar nessa época. Porque se fosse eu, todo mundo ia perder. Mandava cantar. Aí você pensa, o que é que tem a ver cantar com matar gente? Não tenho ideia. Não quero saber, mas se for a estratégia de Deus, a gente vai fazer. Tá entendendo? Aí tinha esse negócio da 7 voltas, da grito e não sei o quê. Se fosse no dia de hoje, a gente ia dizer, precisa disso. E eu não ia, minha gente. É verdade ou não é? A gente ia dizer, precisa disso. Jesus, quando foi curar um cego, ele deu uma ordem e curou. O outro, ele cuspiu no chão, fez uma lama e botou no olho. Aí você vai dizer, precisa disso. Se tivesse um homem de Deus cheio do Espírito Santo aqui, um cego, e ele fizesse a mesma coisa, eu tenho certeza que todo mundo ia dizer, e precisa disso para ser curado? Cabe a você. Ou você obedece comando e fica curado, ou segue os decretos da Anvisa e fica cego. Tá muito nojento isso. Tá muito sujo isso. Quer saber de nada? Não quero saber das circunstâncias, eu quero saber o que Deus falou. Deus disse assim, fica. Mas o vento suave veio só para enganar. Cuidado, viu? Satanás pode mexer nas circunstâncias. E já dizia o ditado, que Deus me perdoe que eu estou falando ditado demais aqui, vão dizer que eu não estou pregando, nem tudo que reluz é ouro. Não siga a orientação das circunstâncias. Não quer entrar numa tempestade? Cuidado com a orientação dos especialistas. Não siga a maioria. Nem siga a orientação das circunstâncias. Aí você está aí no seu lugar desesperado. Porque você diz, não adiantou de nada para mim. Já estou na tempestade.
Já entrei, pula para a próxima fase, não é? Não se viu de nada os conselhos, era para ter chegado antes, não tem problema. É a segunda pergunta que eu vou responder. Se você já está na tempestade, e agora? O que fazer? Mais 3 respostas. Não fique à deriva. O texto no versículo 15 diz assim: o navio foi arrastado pela tempestade, e sem poder resistir ao vento, assim cessamos manobras e ficamos à deriva. Se você já entrou em uma tempestade, não fique à deriva. A primeira coisa que nós fazemos quando nós enfrentamos tempestades na vida, geralmente é isso. A gente fica à deriva, a gente abandona nossos alvos, a gente abandona nossos sonhos, a gente abandona nosso propósito, a gente abandona nossa visão, a gente simplesmente fica à deriva. Vem o desânimo e a gente diz: para que continuar? Estou no meio do nada, estou no meio de uma tempestade, não tem nada para eu fazer, eu vou desistir. Aquela tempestade tinha deixado aquele povo todinho no meio de uma escuridão. Eu, graças a Deus, nunca passei uma tempestade no meio do navio. Mas ninguém precisa ser especialista em navio para saber que no meio da noite está tudo escuro. Tá ou não tá? Está tudo escuro. Estava tudo escuro. Ele não conseguiu enxergar nada. E às vezes, quando a gente está numa tempestade, você já se viu num lugar que estava tudo escuro, que você abriu o olho e não conseguia enxergar nada. Você não consegue entender, nem identificar de onde veio o ataque. Por quê? Porque você não enxerga nada. Eles estavam assim, eu posso imaginar, sem estrelas, sem uma bússola, sem nada para guiar, no meio do escuro, abrindo os olhos, sem ver nada. Eles estavam desesperados de medo. Eles não sabiam nem de onde vinha o ataque. Então eles disseram assim: não tem nada mais para fazer. Vamos desistir da vida. Vamos ficar à deriva. Agora é só esperar a morte chegar. Não tem uns crentes assim? Tem uns crentes que nasceram e morrem e vivem assim pro resto da vida, não é? Toda vez que vem a gente na igreja: pastor, faça uma oração aqui por mim, misericórdia, que a prova está grande. Eu disse: rapaz, tu nunca sai da prova. Por quê? Porque escolhe viver a vida todinha na deriva. Se joga no mar e deixa a onda para lá e para cá. É o crente Zeca Pagodinho: deixa a vida levar, né? Deixa a vida levar. Não. Deixa eu te dizer, quando você estiver no meio de uma tempestade, não fique à deriva. Não é o momento de se entregar, é o momento de se posicionar. É o momento de dizer: não vou ficar à deriva, eu vou lutar, eu não vou sacrificar o meu futuro. Eu vi uma vez que quando um barco está no meio de uma tempestade, ele não pode ficar de lado, porque se ele ficar de lado, ele tomba e vira. Ele tem que enfrentar a tempestade de frente. Meu filho, tempestade foi feita para enfrentar de frente. Você está numa tempestade difícil, tem problema não. Bora, bora, não desiste, não desiste, não fique à deriva. Já está na tempestade? Não fique à deriva. Segundo conselho, se você já está na tempestade: não lance nada ao mar. Nada ao mar. O verso 18 e o verso 19 diz: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Fala comigo, carga. Fala mais uma vez. Foi só para eu beber água. No terceiro dia lançaram fora, olha bem para mim, com as próprias mãos, a armação do navio. O texto diz que no outro dia, depois que eles já tinham feito o primeiro erro, que era ficar à deriva, eles tomaram o segundo erro, que geralmente a gente também toma. Se a ficha está caindo aí, pode ficar bem caladinho e deixa ela descer redonda. Deus, eu estou muito herética hoje, Jesus, me ajuda. Não lance nada ao mar. É a segunda coisa que nós fazemos quando estamos em um meio de uma tempestade. O texto diz que os marinheiros primeiro lançaram o quê? A carga. Depois, a armação do navio. Depois eles lançaram o trigo, a comida. Percebe que tudo que eles lançaram eram coisas importantes. E depois eles lançaram o quê? Eles mesmos. Olha a progressão. Eles lançaram a carga, a armação do navio, o trigo e eles mesmos. Geralmente, quando nós estamos atravessando uma crise, uma tempestade, nós seremos tentados a lançar ao mar coisas importantes, valores, princípios, coisas que você não podia jogar nunca na sua vida, coisas que você precisava ter bem pertinho
pertinho de você, mas a gente tem a tendência de jogar qualquer coisa que vem na frente. Por quê? Porque a gente está sob pressão. A gente está no meio do desespero, no meio da tempestade. Por quê? Porque, infelizmente, ainda somos muito movidos por emoções. E não são as nossas emoções que têm que ditar o nosso comportamento. É o nosso comportamento que diz quais serão as nossas emoções. Não lance nada ao mar. Se você está em uma tempestade, nem fique à deriva, nem comece a jogar o que você não tinha que jogar. Não jogue fora valores. Não jogue fora relacionamentos. Não jogue fora aquilo que você tem de mais precioso. Não troque nada quando você estiver em uma tempestade. Permaneça íntegro. Não lance nada ao mar. Porque as coisas que realmente importam precisam estar com a gente no meio da tempestade e fora dela. No meio da tempestade e fora dela. Tem gente que vai jogando tudo, vai desistir. Já viu aquele crente que ele está tudo bem na vida dele? As contas estão pagas, está tudo bem, ele está com Jesus. Na hora que ele entra na tempestade, ele se joga tudo. E vai logo para onde? Vai para a bebida, vai para a droga, vai para o cigarro, vai para tudo. Desiste. Eu falei para adolescente esses dias, eu desci um pouquinho. Porque eu disse assim, olha, essa é uma época perigosa para jovem. Porque nessas horas que os crentes ficam, agora eu vou desviar. Agora eu volto para Jesus. Não tem uns crentes que todo ano eles vêm e se reconciliam 10 vezes? É um mês sim, mês não. Aí a gente diz, mas fulano era crente, depois estava desviado, voltou. Nada contra. Gente, me perdoa, estou com a voz ruim. Nada contra. Você pode voltar para Jesus 1 milhão de vezes. E todas as vezes que você voltar, Ele vai te aceitar. Mas você precisa ter um pouco mais de firmeza. Um pouco mais de caráter para não estar jogando o que tem de mais precioso. Porque o muçulmano não fica jogando, não. E olhe que ele nem serve o Deus verdadeiro. Ele serve a Allah, mas a gente não vê ele indo e voltando, não. Não lance nada ao mar. Nada ao mar. Mas sabe qual é o terceiro, último estágio deles? Eles lançaram a si mesmos. Tem gente que no auge do desespero se joga. Tem gente que nem chega a cometer o suicídio, mas se joga onde? Numa tristeza, numa depressão. Se entrega, se joga por causa de uma tempestade. Eu não estou passando a mão nas tempestades, nem dizendo que tempestades não sejam difíceis, muito pelo contrário. Dói, é difícil passar por uma tempestade. E eu passei por algumas já na minha vida. Mas uma coisa que eu aprendi quando a minha primeira filha morreu foi que se você pode adorar a Deus no pior dia da sua vida, você pode adorar a Deus em qualquer outro dia. A sua adoração é um treinamento para passar em uma tempestade. Em uma tempestade. No dia que a minha filha morreu, eu adorei. Eu cantei um hino bem antigo que minha mãe cantava para mim quando eu era pequenininha. Que dizia assim, essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Esse tem que ser o nosso coração no meio da tempestade, no meio da crise. Não se entregue, não se jogue, não jogue Jesus, não jogue seus valores. Não. Traga para perto aquilo que é mais importante. Não fique à deriva, não jogue nada ao mar. Mas tem gente que é assim, no meio da tempestade, começa a jogar, porque acha que Deus está demorando. Não é? Ai, Deus está demorando demais, Deus está demorando. Gente, a gente precisa aprender a esperar o tempo certo de todas as coisas. A demora de Deus não é a negação de Deus. Mas a gente acha que porque Deus está demorando, Deus disse não. A gente chama de restrição aquilo que é proteção de Deus. Não é? A gente diz muito, eu não queria estar na tempestade, é negativo. Deus diz é necessário. A gente diz é negativo, Deus diz é necessário. Ei, só é negativo se você passa mais tempo do que o necessário. O problema é que a gente está transformando em estado aquilo que era só um estágio na nossa vida. Por quê? Porque vai jogando. Não lance nada ao mar. Não lance nada ao mar. Quando estiver no meio de uma tempestade, terceiro conselho, não se desespere. O texto continua e o verso 20 diz assim:
não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos, fala comigo, perdemos toda a esperança de salvamento. Você percebe que é uma progressão? Quando a gente está na tempestade, não é isso que a gente vai fazendo? A gente fica à deriva, vai jogando o que é importante, depois a gente se desespera. Depois a gente fica louco. A gente perde toda a esperança. A última coisa que a gente lança fora, quando nós estamos em uma crise, é a esperança. E se a gente lançar fora a esperança, aí a gente vai estar realmente em apuros. Aí realmente a gente vai estar no meio de uma tempestade. Não joga fora a esperança. Esses dias eu preguei sobre não perca a esperança. Eu fui no Google, gente. Sabe quantas respostas por segundo dá para a palavra esperança? Eu fiquei horrorizada. 67 milhões e 800 mil respostas. Será que o povo está desesperado? 67 milhões e 800 mil respostas se resumem em um nome: Jesus. Jesus é a esperança. Jesus é aquele nome que resume a esperança do nosso salvamento. Não se desespere. Tem gente que talvez está se sentindo assim. Já está na tempestade, faz tempo. Tem gente que está uma semana, tem gente que está um mês, tem gente que está 2 meses, tem gente que está 1 ano, tem gente que está 10 anos, tem gente que está 15 anos. Não fica achando que você é o único. Tem gente que está há muito tempo em uma tempestade e já perdeu a esperança. Mas não vai sair da tempestade. Por quê? Porque está desesperado. Deixa eu te dizer, ficar passando a mão no calo, depois que a gente dá um chute, não cura não, só mostra que ele está ali. E eu aprendi essa lição com minha filha agora nas férias. Porque no segundo dia de férias, ela dormindo na cama, caiu da cama, era uma casa estranha, a cama era alta, e ela meteu a cabecinha no criado mudo. Aí feriu aqui o rostinho dela, né? Ficou roxinho. E ela, como mocinha, né, menina, que eu só tenho menina, né, muito vaidosa, estava muito preocupada com o roxo. Aí toda hora ela ficava: mãe, meu Deus, que dor, meu Deus. E ela passava a mão e olhava no espelho. Eu disse: Laura, toda vez que você passa a mão no seu rostinho, você não vai trazer a cura para o seu dodói. Você só vai se lembrar que ele está aí. E na vida da gente é assim. Passar a mão no calo, na feridinha, no dodói que fizeram, no problema que você está vivendo, não vai curar o seu problema. Só vai lembrar que ele está lá. É melhor você esquecer, até para dar juízo para a mãe. E para os outros que estão ao redor também, que não aguentam mais ouvir teu problema, gente. Pelo amor de Jesus. Para de catucar esse calo. O que é que você precisa fazer? Parar de se desesperar. Não perder a esperança. Olha, toda a área na nossa vida que está sem esperança, ela está debaixo de uma mentira. Porque Deus é o Deus de toda a esperança. Deus tem esperança para qualquer problema que a gente tiver. Deus tem saída. Ei, lembra quem é o especialista maior? É Ele. Ele tem sempre uma resposta. Aí você pergunta: mas pastora, e Paulo? E Paulo, esse tempo todinho que o povo estava desesperado, que o povo jogou fora o trigo, jogou fora a armação, jogou fora eles mesmos. O que foi que Paulo fez? Melhor parte da história. Porque eu digo que Jesus faz um cinema cinematográfico. Eu digo até uma redundância, porque a história é bonita. O que é que Paulo faz? Qual é a reação de Paulo? Completamente oposta à dos outros. Paulo era o único preso mais livre dentro do navio. Ele não se desespera, pelo contrário, ele acalma todas as pessoas que estão no navio. Ele diz assim: olha, vamos comer. Para dessa leseira que vocês estão fazendo aí. Deus me prometeu, vamos lá, minha gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Paulo era o ser humano mais vivo dentro do navio. Deixa eu te dizer, uma das maiores avaliações do nosso cristianismo é a nossa reação durante uma tempestade. Nossa reação na tempestade diz quem nós somos, diz em quem cremos e diz o nível de relacionamento que nós temos com Deus. Porque você entende, né, que vida com Deus não tem nada a ver com ser crente.
Nada a ver. Tem um povo aí que é crente, mas zero vida com Deus. Eu mesmo vi uns crentes por uns dias desse aí, que eu digo, ixi, esse daí tem uns 60 dias de devocional atrasado. Tivesse vida com Deus, não estava desse jeito não. Uns processados, que eu chamo processado, gente, para não chamar complicado. Processado é uma pessoa mais chique, é uma pessoa cheia de processos. Não é? Pois bem, o que é que você precisa fazer se está no meio da crise? Não se desespere. Não se desespere. Aí você pergunta, todo mundo se desesperou. Por que só Paulo que não se desesperou? Aí eu vou para a terceira pergunta e vou te dar a terceira resposta. Bora lá? Qual é a terceira pergunta? O que é que vai tirar você da tempestade? Porque a gente sabe que Paulo saiu. Saiu ou não saiu? Saiu, foi bater na ilha de Malta. Ele saiu da tempestade. Então, o que fazer para não entrar? O que fazer se você já está nela? E o que fazer para sair? Bora para o último? Quem quer sair da tempestade? Não, gente, fala com vontade. Quem quer sair da tempestade? Pois vamos, que eu não sou marinheira não, mas Jesus... Vamos embora. O que vai me tirar da tempestade? Por que Paulo era tão seguro? Por que Paulo era tão calmo e tão confiante no meio de uma tempestade? Porque Paulo tinha sua alma ancorada em Deus. Eu estava lendo esse texto, Jesus me deu isso aqui no meio do avião. E aí, uma das coisas que eu percebi, que Paulo tinha algumas âncoras. E que são essas âncoras, que por incrível que pareça, o paradoxo da coisa da âncora é aquilo que vai tirar a gente da tempestade. Qual é a primeira âncora que Paulo tinha para tirar ele de uma tempestade? A presença de Deus. O versículo 23 responde, ele diz... Paulo, no meio da tempestade, diz para todo mundo, que Paulo dá umas tapas na cara da gente, dá ou não dá? Eu gosto de Paulo, que eu também gosto de dar. A gente é amigo. Eu tenho que me controlar. Ontem à noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro. O que é isso, minha gente? Isso é presença. Fala comigo, presença. Presença. Presença de Deus. A presença de Deus é aquilo que vai te tirar da tempestade. Estava todo mundo sozinho. Estava todo mundo desesperado. Paulo estava dizendo assim, só quem está sozinho é você. Porque eu mesmo não. Ontem mesmo me visitou um anjo. Ontem mesmo a presença estava comigo. Ontem mesmo. Eu não sei se você tem presença na tempestade, mas eu passo uns perrengues bem pesados e a presença não me deixa. Não me abandona. Eu digo, Espírito Santo, esses dias eu passei por uma. Aí a pessoa falou uma coisa que não dizia, Espírito Santo, vem cá, Espírito Santo. Vem cá, Espírito Santo, porque eu sei que tu estás aqui. Cala minha boca, Jesus. Aí ele calou. É assim, é a presença. Presença. O que é que esse texto diz? Ele diz, ontem à noite apareceu-me um anjo. Eu tenho a presença de Deus. O que é que isso nos ensina? Que não importa qual seja a tempestade que a gente esteja enfrentando, a presença sempre está conosco. Sempre está conosco. Vocês percebem que quando Paulo disse assim, ontem à noite me visitou um anjo, é porque ele estava tendo um relacionamento com o pai dele. Estava ou não estava? Aí você vai dizer, pastora, mas eu estou no meio da tempestade. Navio não é o lugar apropriado. Não tem silêncio. Não tem calma. Não tem um quartinho para eu fazer o meu devocional. Se você só procura a Deus em momentos favoráveis, muito cuidado. Você pode estar achando que é um escravo quando ele é o seu pai. E você é um filho que pode procurá-lo em toda e qualquer situação ou circunstância. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o nosso problema? Porque a gente trata Deus como patrão. Ninguém fala com o patrão quando ele está mal, tá? Nada. A gente fica escolhendo o dia, o momento, a gente fica cheio de tato para falar com o patrão. Mas pai não, pai a gente tá mal, a gente chega, chora, a gente grita, a gente fala, ei, Deus é seu pai.
Ele é presença, mesmo que você não enxergue. Ele está do seu lado na tempestade. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos desampara. Eu amo quando a Bíblia diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Deus repete 3 vezes a mesma coisa. É uma tripla redundância para dizer: eu nunca vou deixar você. Nunca, never, nunca, jamais. Eu sempre vou estar do seu lado. Porque Deus poderia muito bem ter dito: eu estarei com você. Mas ele disse: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Deus estava dizendo: não importa a tempestade que você esteja, você tem a minha presença. Presença. A presença está acessível. A presença dele sempre é acessível. Acessível a mim e a você. Deixa eu te dizer, às vezes, quando a gente ainda não chegou num nível de relacionamento com Deus, eu sei, talvez você ainda está no caminho. A gente tem a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. A gente não consegue ver Deus quando a gente está num momento difícil. Eu sei. Tem momentos que a gente não consegue sentir que Ele está do nosso lado. Tem momentos que a gente desespera. Tem. Mas deixa eu te dizer, Deus é sempre presente. O texto diz que Ele mandou um anjo só para dizer assim para Paulo: Paulo, eu estou vendo você aí no meio dessa tempestade, num barquinho, no meio do nada. Ei, quando a gente está no meio de uma tempestade, Deus sempre vai mandar um anjo para dizer: eu estou aqui nesse barquinho contigo. Eu não te deixei, eu não te abandonei. Você tem presença. Primeira âncora numa crise, presença. Segunda, propósito. Fala comigo, propósito. Propósito. O texto continua, o verso 24 diz: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Deus tinha um plano para a vida de Paulo. Qual era o plano? Levá-lo até Roma. Ele mesmo queria cumprir o plano. Ele queria pregar para César. Ele queria chegar lá. Por quê? Porque maior que a tempestade é o propósito de Deus na nossa vida. Eu tenho um amigo meu, Rafael Conrado, que uma vez ele disse assim para mim: Thalita, o processo dói, mas o propósito cura. É verdade. Ei, o processo pode estar doendo, mas quem vai curar você é o propósito. O problema é que a gente foca nos problemas, foca na tempestade, quando a gente devia focar no propósito de Deus. Por quê? Porque o propósito é maior do que o problema. A missão é maior que a tempestade. E para chegar no propósito, a gente vai passar pelos processos. Mas sabe, olha, pensa, a vida ensina a gente. E cada dia mais eu tenho aprendido que os processos, gente, o processo é entulho para nova construção. A gente vai juntando os entulhos. É todas as coisas ruins que fizeram que a gente disse: calma, estou guardando aqui tudo aqui que eu vou construir um prédio com ela. Vamos juntando, vai juntando. Vai juntando o seu processo. Ele é só um entulho para você construir algo novo, para você viver o novo de Deus, para você alcançar o propósito e a missão que Deus preparou para você. Talvez a cena do seu maior desapontamento vai ser a cena do seu maior milagre. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: não é a pessoa que feriu você que vai curar você, é Jesus. Tem muita gente que está preso porque está achando que é fulano que tem que trazer a cura para mim. Um dia ele vai me pedir perdão. Se não me pedir perdão, não estou nem aí. Quem vai me curar não é a pessoa, quem vai me curar é Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa: eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei quem Ele é. Basta você saber a natureza de Deus. Eu não estou nem aí se a pessoa pede, se não pede perdão. Todo mundo já sofreu injustiça na vida. Eu também sofri. Ninguém está aqui imune. Eu não sei se Deus vai fazer, se a pessoa vai pedir perdão, se ela vai ser egoísta pro resto da vida, se ela vai ser arrogante. Eu sei que a minha cura não vem dela, vem de Jesus. E eu não foco nos problemas, eu foco na missão, eu foco no propósito. Quer sair da tempestade? O propósito é maior. O propósito é a segunda âncora no meio de uma crise. E a terceira âncora e última, estou acabando, é a promessa de Deus. Fala comigo, promessa. Presença. Propósito. Promessa. Até combinou. Eu nem tinha pensado, mas combinou. 3 P's, para você decorar. No versículo 20, Paulo diz: tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá como me foi dito. O que é que o texto diz? Creio que me acontecerá como me foi dito. Eu amo isso, porque você sabe em quem você acredita quando você passa na tempestade. No meio da tempestade, Paulo disse assim: vamos ficar calmo. Deus já me prometeu.
Deus já garantiu que eu vou sair daqui. Eu não estou aqui para morrer aqui, não. Eu estou aqui só para cumprir meu destino. Eu estou aqui só para chegar no meu futuro e no meu propósito. O que é que vai tirar você do meio de uma tempestade? É a promessa de Deus. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Meu filho, você pode estar dentro do barco, podem jogar a carga, a armação, o trigo, pode jogar você pode se molhar, você pode até não saber nadar, mas se Deus te prometeu, Ele vai te jogar na ilha de Malta. Ele vai te levar para o lugar certo. Por quê? Porque é a promessa de Deus. Aí o que é que você faz para não ficar desesperado e abraçar a promessa? Descansa. Descansa. Toda promessa tem um tempo. O problema é que a gente recebe a promessa hoje, a gente quer que ela se cumpra amanhã. A gente tá igual a gente quando era pequenininho, que fazia aquele experimento do grãozinho de feijão, que botava o algodão molhado. Quem nunca, gente? Botou aquele carocinho ali, no outro dia a gente já queria que tivesse um pé de feijão. A vida não é assim não, que a gente bota um caroço num dia e o outro é um pé de feijão, não. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Até uma música isso aí. O tempo. E se você quiser acelerar o tempo da sua promessa, você vai gerar um Ismael, quando Deus queria te dar um Isaac. Espera o tempo da promessa. Espera. Deixa eu te dizer uma coisa, minha igreja tem 17 anos. Aí as pessoas olham agora a igreja, que bonita, o fundo preto. Aí diz, uau, essas igrejas não é surgem do nada e aparecem do nada. Do nada, nada. São 17 anos evangelizando. Do nada só se foi tua vida, porque a minha mesmo não foi. Eu estou há 17 anos plantando uma semente numa cidade. Eu estou há 17 anos falando de Jesus. Eu estou há 17 anos subindo prédio, descendo prédio, evangelizando. Eu estou há 17 anos, não é do nada não. Agora a promessa cumpre no tempo que Deus quer. Não sou eu que digo o tempo, quem diz o tempo é Ele. Então se agarre à promessa. O que fazer? Agarre a promessa. Só ora para amanhecer. Não tem mais nada para fazer. Deus não prometeu que vai tirar? Ore para que amanheça. Foi o que eles fizeram. Oraram para amanhecer. E amanheceu. E as 276 pessoas que estavam a bordo foram salvas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu quero só te concluir uma coisa. Eu não sei se você lembra da história de Daniel e de Sadraque, Mesaque e Abednego dentro de uma fornalha de fogo, muito fogo. Aquele fogo era a tempestade deles, era ou não era? Era. Mas eu gosto, eu amo a Bíblia, gente. Eu sou apaixonada por Jesus. E quando eu fico olhando as histórias, eu gosto de imaginar a coisa. Você já pensou uma pessoa entrar em uma fornalha de fogo ardente e sair como a Bíblia diz que eles saíram? Porque a Bíblia diz que eles saíram, não tinha nem o cheiro da fumaça. Como pode, gente, entrar no fogo e sair sem um cheiro da fumaça? Aí Deus falou uma coisa comigo. A gente vai entrar no tempestade. Vai ficar lá no meio do ar. E não vai sair nem com o cheiro de maresia. Sabe por quê? Porque é milagre. Milagre não se explica. Milagre vive, experimenta. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Não sei. Mas eu vim aqui com um propósito. Eu vim aqui com uma missão. Eu vim aqui só para dizer para você que há saída dessa tempestade. Há sim uma saída para a sua tempestade. Jesus é a saída para a sua tempestade. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O que é que você precisa ser? Ser valente. Ser valente. Quantas tempestades eu vivi ouvindo essa música do Marcos. Até nisso Deus me presenteou hoje, que eu sou fã clube, carteirinha total. Quantas tempestades que eu disse assim para Deus: Deus, não tem mais ninguém aqui. Quando eu enterrei minha filha, eu cantei demais. Eu dizia assim: só tenho você. Agora, tem mais ninguém. Estou no meio do fundo do mar. Se a gente acha que é um fundo, mais profundo, eu cheguei. Fiquei 3 meses com ela sofrendo nos meus braços. 3 meses depois enterrei na terra.
Achei que não tinha mais nada para tirar dali. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus está no seu barco, meu filho, não tem tempestade certa. Se você chamar para perto a presença, confiar na promessa e entender que há um propósito, Deus te tira da tempestade e te dá muito além, muito mais daquilo que você pediu, pensou e imaginou. Deus me deu 3 filhas, gente. Deus é demais. Deus dá um tapa na cara de Satanás. Vai uma, Deus diz, espera aí, porra, agora eu vou dar 3. E as 3 meninas, para dizer assim, foi bênção tripla, não foi nem dobrada. Eu não gosto nem de porção dobrada, eu gosto de porção triplicada. Porque Deus é abundante. Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Não sei como você chegou aqui, mas eu tenho certeza como você vai sair aqui. Porque eu conheço o meu Deus. E hoje é o seu dia. Ele trouxe você aqui. Você pode ter achado que foi sua vizinha que te convidou. Você pode ter achado que foi um cartaz que você viu. Quem trouxe você aqui foi Deus. Deixa eu te dizer, eu não posso fazer nada por você, mas Deus pode. Deus pode arrancar você dessa tempestade. Talvez você está aí, já morrendo afogado, dizendo, alguém me ajuda, alguém me acorde. Ei, Deus está aqui para dizer, seu dia chegou, é hoje o seu dia. É hoje que você vai entregar sua vida e o controle da sua vida a Deus, para Ele te tirar dessa tempestade. É hoje que você vai receber Jesus como Senhor, e não apenas como mestre, não apenas como conselheiro. É seu dia hoje, é a sua decisão. E eu quero convidar você para receber o Deus da esperança, o Deus de Paulo. Paulo só foi quem foi porque ele tinha um Deus. Enquanto todos os outros estavam ausentes da paternidade de Deus, Paulo tinha um pai. Eu quero convidar você hoje para entregar a sua vida a esse Deus. E eu vou contar de 1 até 3. Eu quero que você levante bem alto a sua mão. Eu quero orar por você. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais, porque é hoje seu dia. Vamos lá? 1, 2, 3. Cadê a primeira vida? Deus abençoe. Vamos. Levanta sua mão. Deus abençoe. Eu quero te ver. Levanta sua mão. Você que quer entregar a sua vida a Jesus. Você que quer entregar seu barco a Jesus. Você que quer entregar seu medo para Jesus, suas dores para Jesus, suas frustrações para Jesus, levanta bem alto a sua mão. Eu vim aqui só por sua causa. Foi Deus que mandou eu aqui só para te dizer a esperança para você. A esperança para você. Pode vir, vem, eu quero orar por você. Vem para Jesus. Ele é o Deus de toda esperança. Ele é o Deus de toda esperança. Ele é o Deus de toda esperança. Deixa eu te dizer, Ele é o Deus que pode te tirar de uma depressão. Talvez você já se jogou. Você já jogou tudo fora. E você já chegou no estágio de se lançar no mar. Você desistiu. Você desanimou. Ei, é hoje o dia de receber o bote que Deus preparou para você. Só vem para Jesus. Só vem para Jesus. Talvez você está afastado. Vem para Jesus. Hoje é o último dia. Nunca mais você sai. Nunca mais você abandona. Vem. Eu vou te dizer uma coisa. Na minha igreja eu faço uma contagem regressiva, porque eu acredito que a vida é uma contagem regressiva. A gente está aqui hoje, pode não estar amanhã. Eu quero te dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Eu oro para que não seja a última oportunidade da sua vida. Eu vou contar de 10 até 0. Eu vou te dar 10 segundos para você ser valente, ter coragem e tomar a melhor decisão de todas. Vamos lá? Eu estou esperando você. Vamos lá. 10. Pode vir. Vem, isso, pode vir. Deus abençoe. Deus abençoe aquele que está vindo. Pode vir. Vem. 10. Pode vir. 9. Estou vindo mais um. Pode vir. 9. Vem. 8. É seu dia, é sua hora. 7.
abençoe. Mais uma. Deus abençoe. 5. Vem. Você que está aí nos assistindo pelo YouTube, escreve aí: eu entrego minha vida a Jesus. Esse é o dia hoje. 4. Tá acabando, tá acabando. 3. Isso, mais uma vida, vem. Glória, vamos celebrar, igreja. 2. Mais uma vida para Jesus ali. Glória a Deus. 1. Para te ajudar. Meio. 0. Vamos celebrar essas vidas aqui. Se o pastor quiser estender, ele estende.